O primeiro a levar perigo foi o Atlético, na batida de Vitor Hugo. Melhor mesmo foi o Caio Jorge, sozinho para colocar a bola na rede, com muita categoria. William quase ampliou essa vantagem. A pressão alvinegra teve a chance de empatar e Hulk parou na defesa. Vitor Hugo levantou o pé na dividida. Para David Oliveira Lacerda, só amarelo. Para fechar o primeiro tempo, adivinha? Mais polêmica. Nesse lance aí, o Bernard pediu pênalti. Para o juizão, tudo normal. E a chapa esquentou de vez na arena. O Hulk se negou a bater o lateral, pedindo a checagem na cabine do VAR. Mas não teve jeito. O jogo seguiu em frente. Só que eu vi o vídeo e na hora do corte os braços dele estão para baixo e na hora que eu vou passar dele, eu simplesmente recebo um abraço. Então, se isso não for obstrução, eu não entendo o que possa ser. Em jogo, o juiz acaba dando pênalti, o outro não dá. Então, sempre fica essa porta aberta aí para especulações. Na volta do segundo tempo, Dudu foi para dentro do Fabrício Bruno e acabou sendo parado, com falta e amarelo. Minutos depois, o baixinho partiu para o X1 e encontrou Bernard na pequena área. Lucas Romero quase desempatou na pancada de longe. Já o Hulk recebeu de costas, passou pelo Jonathan Jesus e bateu sem chances para Cássio. Virada na casa do Galo. E olha que teve mais polêmica ainda. Nessa entrada forte do Scarpa no Romero, Davi aplicou um amarelo para a bronca da torcida celeste. Para fechar a partida, Matheus Pereira encontrou Arroio na pequena área e o atacante fez o mais difícil. Placar final, Atlético 2, Cruzeiro 1. Um clássico é sempre um jogo que exige muito da gente, fisicamente, psicologicamente, e graças a Deus, mesmo tomando o primeiro gol, a gente manteve a tranquilidade, continuou fazendo aquilo que foi planejado e aí, graças a Deus, saímos com a vitória. Nós ficamos numa situação pressionada, sim, dentro do nosso grupo, né, com 2 pontos de diferença. Agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. A primeira vitória do ano aconteceu em um momento pra lá de importante. Mais um tropeço e o Atlético poderia ficar a 7 pontos da URT, que é líder do grupo. E isso faltando apenas 3 rodadas. Só que neste momento, nenhum dos dois rivais está passando de fase. O Cruzeiro tem 6 pontos, 2 a menos que o Norte. E o melhor segundo colocado do Campeonato Mineiro, pelos critérios de desempate, é o Democrata de Governador Valadares. Este triunfo seguramente nos dará mayor ilusión y mayor protagonismo de cara ao próximo jogo, de cara a los próximos jogos. A responsabilidade é nossa. No final das contas, quem entra dentro de campo somos nós jogadores e nós temos que buscar isso e tentar fazer melhor para que a gente possa conseguir resultados positivos. São Paulo meteu botox na cara e foi isso que mudou a atitude dele, pro time dele, para fazer o que fez ontem. Porque foi um clássico soberbo do Atlético, tá? Não adianta vocês quererem me convencer de que clássico basta ter organização. Isso é o cacete, esquece isso. Clássico não é um jogo comum. Se não tiver postura, o melhor time pode perder, como o Palmeiras perdeu para o Corinthians, inclusive em decisões, com o Palmeiras sendo muito, muito, muito melhor e bem favorito. O Cruzeiro era muito, muito, muito melhor que o Corinthians e não foi para a final. Ontem o Cruzeiro era favorito, não era muito, 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 muito favorito. Se fosse com o Léo Jardim aí a história seria outra. Eu estou dizendo o seguinte, mas mudou, né? É outro treinador, que mexeu muito pouco, mas é outro treinador. Agora, postura o Cruzeiro não teve, cara, postura de clássico. Você via em campo o Romero com postura, o Caio Jorge com postura, os demais desculpa. Um pouco o Kaique também, os demais desculpa. E o Atlético não. O Atlético entrou, mas o Atlético entrou tadafilado, irmão. Parece que os caras tomaram tadala de 20 antes do jogo. O Atlético queria, o Atlético foi pra cima. E ficou barato pro Cruzeiro. Poderia ter sido, sem exagero, 1, 2, 3, 4. Poderia. Ficou barato pro Cruzeiro. Estou aqui com o Elton Novaes, estou com o Breno Galante, estou com o Guilherme Presunto, estou com o Thiago Valu, você do outro lado.
Daqui a pouco a gente vai falar tudo do clássico, tem muita coisa para ser dita, a fumaça será estabelecida, a Cisane estará estabelecida daqui a pouco, teremos sangue na sua televisão. Eu falei alguma groselha aqui, porque vocês podem se manifestar, porque vocês ganham bem para isso. Posso fazer uma pergunta em cima da Solução Consultoria? Pois não. Lá eles também tratam de erros abusivos de arbitragem, não? Ontem foi pênalti claríssimo. E contra o América? Também erros muito importantes. Pois é. Isso não pode virar uma coisa rotineira, não. Né? O Brax até se posicionou, né, André? Mas mandou um áudio. Mas peraí, desculpa, Breno. O Brax mandou um áudio? Mandou áudio. Mandou áudio pra quem, gente? Pro grupo do setorista. Manda um videozinho. Ô, Brax. Porra, Brax, só não pode ser debaixo do pé de manga, irmão. Grava um vídeo aí, ué. Tem que ter um posicionamento. Profissa. Mas vai amanhã Profissa. Porque foi um erro importante. Aliás, foram erros importantes contra o América e ontem contra o Cruzeiro. Mas você gravar um áudio e botar no grupo... Então, peraí. Mas existiram erros, né? A gente vai começar falando de arbitragem, né? Um clássico bumbum. Não, é porque eu só quis fazer não aproveitou a oportunidade dele, né? Setorista que é do time que ganhou, ele prefere reclamar de um negócio para depois deixar a Kizumba funcionar. Peraí, você tá criticando a minha maneira? Não, tem que te pautar, né? Tem que te pautar, porque eu quis valorizar o nosso patrocinador. Não, vamos lá. Ó, tem um roteiro, fica um roteiro ali, tem um roteiro. O TP funciona como roteiro. Então beleza. Então deixa eu explicar um negócio. Peraí. Então tá. Ali tem assim, Galante, melhor parte do ano. Então Galante sou eu, então quem tem que responder sou eu. Boa tarde, senhores, um grande abraço. Então vamos lá, só para falar. Não, você veio falar de arbitragem, teve erros, né? Na minha visão, aconteceram erros. Sim. Né? O Gustavo Scarpa poderia ter sido expulso pelo pisão que ele dá. O pênalti poderia ter sido dado, poderia ter sido melhor avaliado. Dito isso, só para acabar com esse assunto, a arbitragem brasileira... Você quer encerrar um assunto nesse momento, componente do clássico. Não, nesse momento, que eu acho mais importante, nesse momento, ouvir o Valu, que é identificado com o Cruzeiro, e você o Breno, quer voltar agora no programa e até o que eu devo fazer? Identificado com o Atlético. Os dois a gente escuta e depois vai debater. Mas já que falou sobre a arbitragem do Brasil é muito ruim. E a arbitragem mineira se colocou um pouco abaixo quando não demonstrou condições e responsabilidade para assumir o clássico. Pode continuar, Breno. Então tá. Boa tarde a todos aí. Primeiro dizer que não vim por acaso de verde, né? O que tem a ver o verde? O verde é em homenagem ao Hulk. E eu já quero, se você puder, dar um close aqui para mim, pode só fazer a seguinte coisa. Nós temos uma audiência gigantesca, né? O YouTube ele pega em todos os lugares, né, Presunto? O cara tá lá na China, o cara tá lá na Disney. Ele tá acompanhando o programa. Thiago Fernandes, essa é para você. Mais uma vez o Hulk veio te dar uma resposta, né? Então tá aí, ó. Para aqueles que queriam aposentar o Hulk, eu sempre estou aqui, né, defendendo por causa de situações como essa. Não é porque ele vai carregar o time do Atlético nas costas, não, porque não tem que fazer isso. Mas num lance, ele pode decidir uma partida. E ele fez isso ontem. A qualidade do Hulk, aliás, o Jonathan Jesus perdeu o rumo, né? Porque o corte que ele deu, sensacional, e a frieza para levantar a cabeça. Uma vitória, para mim, justa do Atlético, poderia ter sido maior sim, mas pela postura do time. O que o Atlético fez ontem era o que o torcedor queria, né? Depois de levar 1-0, eu acho que todo mundo teve aquela percepção. Será que o time vai se abalar psicologicamente? Não. O time conseguiu se manter estável, a torcida teve um papel preponderante, porque quando toma o gol, ela apoia, por mais que a situação do Atlético ela é ruim na temporada, mas ela apoia. E, cara, só para fechar aqui, o HG nós temos que valorizar muito o que a gente fala aqui sobre a janela do Atlético. Do ano passado para cá, como mudou as opções que o São Paulo tem no banco. Hoje o São Paulo tem, a gente estava contando lá na rádio, Natanael, Vitor Hugo, Alexander, Igor Gomes, Scarpa, Rony, Coelho, Renier, 8 jogadores que já foram titulares do Atlético para ele poder ir ao banco e utilizar para entrar. E todos ontem entraram bem. Então existe uma mudança já do Atlético, claro, pré-temporada. Você tem que dar um tempo maior para a coisa assimilar, mas nada como vencer um clássico da maneira que foi, de virada, para ganhar moral para o brasileiro. Foi realmente uma vitória soberba. Eu quero ouvir o Valu sobre o que aconteceu ontem. E aí, Valuzeiro, é salada, irmão. É salada. Fala do que você quiser, fala do que você se quiser passar pela arbitragem também passa. Se quiser falar primeiro da postura do Cruzeiro, que pelo menos para mim, não sei se para você, faltou postura mesmo. Achei o Cruzeiro ontem um time totalmente sem personalidade num clássico tão importante, né? Tão importante porque ali, pô, era um clássico que poderia ser um divisor de águas, tanto para um lado quanto para outro, porque de um lado você tinha um Sampaoli que poderia ter começado o ano balançando nem é porque nós desejamos, porque isso inevitavelmente poderia acontecer, e o início do trabalho do Tite também,
que ele mudou pouca coisa em relação ao Jardim, mas uma coisa que mudou ontem foi não ter postura. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, aqui nos assiste. HG, vou começar, acho justo sempre no clássico, a gente começar a falar primeiro da parte que venceu, né? O Atlético, destacar que o Sampaoli, ele fez algumas coisas diferentes do que ele vinha fazendo. Ele até falou um pouco a respeito disso na coletiva, principalmente com relação à pressão, né? O Atlético começa pressionando o Cruzeiro, meio que espelhando o que o Cruzeiro faz, né? 2 volantes, o Maicon e também o Alan Franco. Pela direita, Bernard, ele centraliza o Vitor Hugo, coloca o Dudu na esquerda e deixa só o Hulk à frente. Depois ele faz um outro tipo de pressão completamente diferente do que ele havia feito até então, colocando o Dudu e o Bernard mais à frente, e aí ele faz uma linha de 4 jogadores, né? O Vitor Hugo e o Hulk mais centralizado, o Franco ajudando nessa pressão pelo lado direito e o Lodge fazendo isso pelo lado esquerdo. Isso funciona 2 vezes, principalmente dos 10 aos 15 minutos da primeira etapa. O Atlético cria uma oportunidade aos 10 com o Dudu, chutando da esquerda, ela sai à esquerda do Cássio, e depois um ótimo lance do Vitor Hugo, que o Vitor Hugo quase marca de perna direita. Eu acho que o Atlético vai melhor até os 15 minutos. Depois disso, o Sampaoli muda novamente, o Cruzeiro começa a se acertar e começa a tentar explorar aquilo que é uma das deficiências principais hoje do Atlético em termos defensivos. As costas dos 2 zagueiros que são lentos e fazem leituras lentas. O Cruzeiro faz um lançamento primeiro para o Caio Jorge. O Alonso até tenta colocar a mão, mas não consegue fazer a falta, não há falta para mim. Depois o Christian acha esse passe para o Caio Jorge, que fura aos 22, só que 3 minutos depois, aos 25, o Cruzeiro abre o placar com o Caio Jorge no mesmo tipo de jogada. A gente pode observar no replay, tem 5 jogadores atleticanos dentro da área, porque ali era um momento que o Atlético estava defendendo o Cruzeiro. O Sampaoli fez essa variação no jogo também, colocou às vezes um 5-3-2 para defender o Cruzeiro, muito sabedor de que o Cruzeiro tem dificuldades quando encontra equipes muito fechadas. Esse foi o primeiro tempo, o Atlético volta ali ainda no primeiro tempo dos 35 aos 45, vai bem, pressiona, tenta fazer o empate, mas não consegue. Segundo tempo, completamente dominado pelo Atlético, que continuou exercendo a marcação e tendo coragem para jogar e mais objetividade, até eu diria, para chegar ao gol. Foram mais de 10 ações do Atlético dentro da área do Cruzeiro e um Cruzeiro que não tinha respostas para isso. O Cruzeiro, antes dos 11 minutos de tomar o empate, já demonstrava que não havia voltado bem. É um segundo tempo muito ruim de toda a equipe do Cruzeiro como um todo, salvo exceção do Cássio, HG, que dos 22 aos 42, para mim, evita o 3º, o 4º gol do Atlético. O Cruzeiro vai criar uma nova oportunidade só aos 42 com um lance perdido pelo Arroio. Eu nunca gosto de falar em justiça com relação a clássico, mas não tem como você falar de um jogo. É um clássico, onde o seu time termina o primeiro tempo vencendo e no segundo tempo não volta e assiste o adversário jogar sem ter nenhum tipo de resposta. Acho até que, repito, o que aconteceu dos 22 aos 42, o Cruzeiro acabou tendo uma derrota menor até do que poderia ser e, mais uma vez, uma atuação muito abaixo do que era esperado. Gente, faz uns